Capítulo 30 Insanidade. Número 19A Um caso mental. Mulher nascida em 12 de junho de 1897, às 9h p.m. Nós temos, em todas as oportunidades, tentado imprimir na mente dos estudantes da filosofia Rosa Cruz a grande necessidade de sempre olharem para o lado iluminado da vida e levarem constantemente a esperança aos infelizes e aflitos. Se aspiramos ser auxiliares da humanidade, trabalhadores na grande vinha de Deus, devemos sempre jogar os salva-vidas para o ser humano que está se afogando, ou seja, lhe dar a esperança que ajuda, que significa a vida para ele. O astrólogo que expressa a desgraça do paciente e rouba o último raio de esperança quando alguém que sofre vem até ele, talvez como último recurso, é pouco menos que um assassino. Essa afirmação pode ser muito forte, mas o autor sente que nunca é demais enfatizar esse ponto. Ilustremos o perigo que existe na predição da morte. Uma mulher escreveu à sede mundial da Fraternidade Rosa Cruz, informando que não lhe restavam mais que 2 anos de vida, pois isso fora o que os astrólogos lhe haviam predito. Seria aconselhável, ela perguntou, começar o estudo da filosofia Rosa Cruz e da astrologia e deveria prosseguir com a escola que havia inaugurado, ou seria melhor abandonar tudo e se preparar para o acontecimento que se aproximava, a morte do seu corpo físico? Podemos afirmar que essa mulher recebeu uma carta da sede mundial da Fraternidade Rosa Cruz, impregnada de vibrações tão fortes que afastaram dela totalmente os pensamentos sobre a morte. Como resultado dessa carta, ela se tornou uma estudante da filosofia Rosa Cruz e agora é uma mulher ativa e saudável, destinada a alcançar uma idade bem avançada. O astrólogo que predisse a morte dessa mulher poderia ter se tornado culpado de um assassinato, mas felizmente, por ela ter entrado em contato com um dos nossos estudantes, quem a aconselhou a escrever para a sede mundial, isso foi evitado. No caso do horóscopo número 19A, temos uma paciente que tem tantos astros fracos e aflitos que o astrólogo precisa usar o máximo de diplomacia a fim de encorajá-la. Na cúspide da primeira casa está o melancólico e pessimista Capricórnio, com seu regente Saturno no meio do céu, afligido pela conjunção da negativa, visionária e apreensiva Lua, e também do irresponsável e fanático Urano. E para maior infelicidade, esses 3 astros estão em conjunção no signo fixo e marciano de Escorpião, o signo natural da 8ª casa, a casa da morte. Mercúrio, que governa a mente, está no signo melancólico e teimoso de Touro, em oposição aos astros afligidos em Escorpião. Poderia haver alguma coisa mais infeliz para criar um problema mental? Quando o Touro está afligido, ele reforça Capricórnio, ampliando o lado melancólico da vida e aumentando sua tendência para alimentar doenças imaginárias, pelo que se pode imaginar o temperamento dessa pobre mulher. Ela necessitava desesperadamente de ajuda. Seu pedido de ajuda nos chegou às mãos em novembro de 1916.
Nessa ocasião, ela se encontrava em tal estado mental que ameaçava se suicidar. Não fazia outra coisa senão chorar e vivia cercada de problemas imaginários. Mas era muito fiel no escrever suas cartas semanais e cooperar ao máximo com os curadores. Quando ela solicitou a cura, seu Marte progredido estava em quadratura com a Lua radical, Urano e Saturno radicais em Escorpião. Configuração essa que causou aquela perturbação mental. Mas, felizmente nessa ocasião, a Lua progredida estava a 25 graus de Câncer, em trígono e sextil, com os astros afligidos na 10ª e na 5ª casa, respectivamente. Isso foi o salva-vidas que se oferecia para ajudá-la. Observe-se que o artístico, harmonioso e musical Vênus radical está em seu próprio domicílio em Touro, em trígono com o reverente e otimista Júpiter. A única janela de luz aberta para ela era esse bom aspecto, música e arte. Era necessário levar harmonia a essa pobre mente desorganizada. E nós a convencemos, e aos seus amigos, a providenciar música para o seu lar e despertar seu interesse pelas artes. À época de sua solicitação de ajuda, seu Sol progredido estava a 9 graus e 50 minutos de Câncer, formando um bom aspecto com Vênus radical. Foi isso que lhe salvou a razão. Em maio de 1917, ela nos escreveu informando que se sentia tão bem que não precisava mais da ajuda dos curadores. Aqui nós podemos ver o que um maravilhoso trabalho pode ser efetuado por meio de um conhecimento verdadeiro da astrologia. Tivesse um astrólogo inescrupuloso encontrado essa mulher e predido seu suicídio, o perigo que seu tema mostrava tão claramente poderia torná-lo seu assassino. Por conseguinte, caros amigos, esperamos que vocês aprendam isso como uma lição para usar a astrologia para ajudar e curar, e não para ferir. Número 19B, Insanidade. Mulher nascida em 7 de janeiro de 1868. Embora sejamos incapazes de predizer as datas das crises da sua doença, por não sabermos a hora de nascimento, ainda assim, os aspectos entre os astros na carta desta mulher mostram suficientemente bem a natureza de seu mal e as crises anuais. O errático e excêntrico Urano está no signo psíquico de Câncer, em oposição a Marte, o planeta da impetuosidade e da imprudência. Urano também está em oposição ao vitalizante Sol e a Mercúrio, o planeta do raciocínio, ambos posicionados no signo beligerante e violento de Capricórnio. Todos esses 4 astros estão em quadratura com Netuno em Áries, signo que governa a cabeça e o cérebro. O benevolente raio de Júpiter está limitado em virtude do posicionamento do planeta no signo da 12ª casa Peixes, o signo dos sofrimentos, das dificuldades e da autodestruição. Nessa posição, ele está em conjunção com a Saturnina cauda do dragão e em quadratura com a Lua, proporcionadora de visões e imaginação, o que resulta em mente mórbida. Forma também uma quadratura com Saturno, planeta da tristeza e da melancolia,
como resultado de todas essas influências adversas, perversas e perturbadoras, a pobre mulher sempre teve uma falta de juízo e de bom senso. Sempre foi impulsiva, descuidada, triste, errática e visionária. No ano de 1915, lhe ocorreu uma crise quando o Sol se encontrava no signo da 12ª casa, Peixes, que rege hospitais e asilos. A Lua progredida também estava ali, em conjunção com o Sol e com a Saturnina cauda do dragão. Todos em quadratura com Saturno, resultando que a mulher se tornou uma louca violenta, tendo por isso de ser internada no manicômio, de onde não mais saiu. No que diz respeito ao seu estado mental, tem havido pouco ou nenhum progresso, e seu estado de saúde física também é delicado. Contudo, não se trata de um caso sem esperanças, pois as principais influências adversas provêm de signos cardeais, cujas forças se esgotam relativamente cedo, e o resto provém de signos comuns ou flexíveis, sujeitos a modificações. Observe-se que Netuno, o planeta da mente espiritual, está em sextil com Vênus, o planeta da música, e com a Lua, luminar da impressionabilidade. Vênus e Lua estão em trígono entre si, significando que a nativa ama a música e que pode ser ajudada por ela. A respeito da saúde, a Lua está em Gêmeos, signo que rege os pulmões, o que dá tendência para resfriados nesse órgão. A configuração de Urano em Câncer, em quadratura com Netuno e em oposição a Sol, a Marte e a Mercúrio, indica indigestão nervosa, uma vez que Câncer rege o estômago. Esse problema pode ser minimizado por uma alimentação adequada, de modo que, se houver essa possibilidade, essa dieta poderá ajudá-la a lhe clarear de modo considerável a mente. Ao lidar com o problema de insanidade, os estudantes devem se recordar de que se trata de uma ruptura, total ou parcial, da cadeia de corpos que ligam o espírito ao seu veículo físico. Quando a ruptura se dá entre o corpo denso e o corpo vital, ou entre o último e o corpo de desejos, temos o idiota inofensivo. Quando essa ruptura ocorre entre o corpo de desejos e a mente, a descuidada, impulsiva e violenta natureza de desejos se encarrega do veículo inferior, e então temos o maníaco violentamente furioso, que precisa ser metido numa camisa de força e em um cubículo almofadado. Mas quando a ruptura ocorre entre a mente e o espírito, a argúcia e a astúcia mental se manifestam e se encarregam da personalidade inferior. Uma pessoa insana desse tipo pode conviver conosco por anos, intrigando e conspirando com tão grande astúcia que jamais chegamos a suspeitar se tratar de um anormal, até que ela revele alguma de suas tramas diabólicas, gargalhando e exultando malignamente sobre a ruína, a dor e o sofrimento que causou às suas vítimas. Número 19C, insanidade, obsessão e tuberculose. Homem nascido em 30 de janeiro de 1889, ao meio-dia. Este horóscopo nos foi enviado pelos pais do nativo com permissão
para que o utilizássemos como uma lição. Nele encontramos alguns pontos muito interessantes que podem ser de interesse no estudo da ciência da diagnose. 2 pontos especiais precisam ser levados em consideração no horóscopo de um paciente: o signo ascendente e Mercúrio. O ascendente mostra a força da personalidade. Se os signos fixos estão nos 4 ângulos, ou seja, a cúspide da primeira, quarta, sétima e 10ª casa, então o paciente poderá ser capaz de ajudar o curador ou a curadora com a sua força de vontade para superar a doença. Entretanto, os signos comuns estão nesses ângulos, então o paciente é capaz de se abandonar à maré e ficar propenso a depender dos auxiliares invisíveis, esperando que esses façam todo o trabalho, e geralmente evitando fazer qualquer coisa por si mesmo. Para se conseguir a melhor cooperação do paciente, é muito necessário que sua mente esteja querendo ajudar. Onde há uma mente fraca e teimosa, conforme se verifica nesse horóscopo, o paciente pode fazer muita coisa para frustrar os esforços feitos em seu favor. Estando Mercúrio num signo fixo, na 11ª casa e em quadratura com Netuno, proporciona aqui uma mentalidade das mais dominadoras e teimosa. Essa é uma pessoa que não tolera nenhuma interferência ou domínio por parte dos outros. Ele possui naturalmente uma natureza muito devota e religiosa. Mas, ao invés de seguir os ideais de sua alma, que são expressos por Júpiter em Sagitário, em sextil com Mercúrio em Aquário, sua mente teimosa e ambiciosa o leva a reagir às vibrações das quadraturas de Vênus com Júpiter, de Mercúrio com Netuno e de Lua com Urano. Vênus está exaltado em Peixes, signo da autodestruição, na 11ª casa, em quadratura com Júpiter, que está no signo que rege, portanto, muito forte, Sagitário, o signo da religião. Isso significa que uma amiga do sexo feminino, com seus encantos e atenções, significada por Vênus, foi responsável por conduzi-lo de seus ideais religiosos para a especulação metafísica negativa. Acrescente-se o fato de que a versátil e inquieta Lua forma um trígono com Netuno na oculta 12ª casa, que lhe imprimiu o desejo para o conhecimento oculto. Mas a Lua, estando em quadratura com Urano, o levou à ruína. Uma pessoa com os aspectos e posições astrais, como os que se vê nesse horóscopo, não se satisfaz em seguir as instruções ou em ouvir as advertências daqueles que conhecem o ocultismo, mas precisa se arrojar e investigar por si mesmo. O Sol, no signo saturnino de Aquário, em oposição a Saturno, no signo de Leão, proporciona uma índole crescente, uma natureza que exige evidências e que precisa provar todas as coisas. Essas tendências foram a sua desgraça. O fato de estarem Sol e Saturno em recepção mútua na 10ª e 4ª casa, respectivamente, reforçou essa tendência. Com a Lua em trígono com Netuno e em quadratura com Urano, esse homem desenvolveu a mediunidade muito depressa, se tornando capaz de estabelecer contatos
com os reinos invisíveis. Porém, sem atentar para as advertências, ele procurou o conhecimento por meio de caminhos perigosos. Ainda que os ensinamentos da yoga sejam seguros para os povos da quarta raça, os orientais, e também para o das raças ocidentais, que ainda se encontram nos estágios inferiores da evolução, esses ensinamentos orientais são dos mais perigosos para o indivíduo sensitivo do tipo ocidental. Esse pobre homem se tornou presa de um grupo hindu, do qual recebeu instruções para exercícios respiratórios e desenvolvimento psíquico. Também atuou no espiritismo, onde estimularam sua mediunidade. Poucos anos depois, a Lua progredida alcançou o ponto de oposição a Saturno radical e, mais tarde, fez conjunção com Mercúrio radical. Sendo a oitava superior de Mercúrio, Netuno atua grandemente sobre o sistema nervoso, de maneira que qualquer estímulo impróprio pode, às vezes, causar desequilíbrio mental, se ele formar quadratura com o planeta da mente, Mercúrio, o que com frequência é expresso através da paranoia religiosa. Esse pobre homem repetidamente declara que é Jesus reencarnado. Netuno imprime essa tendência, em especial se estiver na 12ª casa, onde muitas vezes causa internação em instituições para dementes. A Lua na 9ª casa e em Capricórnio, em quadratura com Urano, agravou o mal por ter atraído entidades indesejáveis para esse homem de mente já enfraquecida e que foi facilmente expulso de seu próprio corpo, do qual as entidades obsessoras se apoderaram com liberdade. Para completar essa condição infeliz, o pobre homem, que vive num asilo para dementes há alguns anos, está morrendo lentamente devido à pavorosa doença tuberculose. Isso está indicado por Júpiter em Sagitário. Júpiter rege o sangue arterial, em quadratura com Vênus, regente do sangue venoso em Peixes, 2 signos comuns.